Olha só, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma página de vendas de alta conversão sem que você precise saber programar. Fala cambada, eu me chamo Jonathan e antes da gente botar a mão na massa em como criar uma página de vendas de alta conversão, a gente precisa falar sobre o conceito de uma página de vendas e o conceito de uma página de venda de alta conversão. Não é? Uma página de vendas nada mais é do que uma página em um site onde o principal objetivo dela é gerar vendas ou gerar conversões. Seja gerar vendas de algum produto, seja gerar ligações para o seu consultório, seja realizar a maior captura de leads. Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês são conversões. Nessa aula específica, eu vou mostrar para vocês como criar uma página de vendas. O tipo de conversão que nós vamos utilizar aqui é vendas. E essa página ela vai ter uma alta conversão, ou seja, ela vai ter um alto índice de sucesso, ou seja, ela vai vender muito. Mas qual é a principal diferença entre uma página de vendas e uma página de vendas de alta conversão? Bom, a página de vendas de alta conversão, cada elemento presente na página foi pensado para levar aquela pessoa que está acessando aquela página à venda. Então a gente não pode colocar nenhum tipo de elemento que desfoque ela do caminho para onde a gente quer que ela siga, que no fato é efetuar o pagamento daquele produto ou daquele serviço. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. No caso da página de vendas, menos é mais. Quer dizer que seu site vai ser pequeno? Não. Quer dizer que todo elemento que tiver na sua página foi pensado para aumentar a conversão, nesse caso a quantidade de vendas, daquele cliente. Então, tudo que a gente tiver ali na nossa página, ou é para gerar uma conexão com o cliente, ou é para matar alguma objeção, ou é para tirar alguma dúvida dele, ou é para mostrar os benefícios, despertar o desejo. Tudo tem que ser milimetricamente pensado para aquele cara comprar, ok? E o mais importante de tudo é que a gente vai construir essa página sem que você precise saber programar, ok? Dito tudo isso, bora para a tela do computador. Legal, cambada. Aqui eu já estou no dashboard da Builderall. A Builderall é uma plataforma de marketing digital que eu utilizo para os meus projetos e para os projetos dos meus clientes, tá? Por que eu utilizo a Builderall? Porque basicamente ela possui mais de 40 ferramentas aqui dentro dessa plataforma, né? Então que você acabaria gastando ali, tô chutando por baixo, tá? Uns 5 mil, 6 mil reais de ferramentas de marketing para fazer tudo que eles propõem. Hoje eu pago algo em torno de R$169. Então vale muito a pena, tá? Esse daqui é a tela inicial da Builderall. Inclusive, no fim da aula eu tô deixando um link aqui para você que você possa testar a Builderall por 14 dias gratuito, sem você precisar colocar cartão de crédito, nem nada do tipo. E inclusive esse site aqui, essa página de vendas que eu vou desenvolver, eu vou dar ela de graça para você. Né? Tudo que você precisa fazer é ter uma conta na Builderall, pode ser essa de 14 dias, gratuita, não tem problema nenhum. E depois você me chama no WhatsApp que eu vou te enviar o link para que você possa baixar essa página para sua infraestrutura, fechou? Então, esse daqui é o painel da Builderall, né? O dashboard da Builderall. E logo de cara aqui, você vê que a gente já tem algumas abas como treinamentos, aplicativos, afiliados, avisos, ajuda, né? Você consegue entrar em contato com o suporte, abrir alguns tickets e tal. E o que nos interessa aqui é aplicativos. Eu sei que parece que tem muita ferramenta aqui, e realmente tem, mas nesse caso nós vamos utilizar apenas uma, tá? Que é esse novo construtor de sites, Cheetah. Então você vai ver aqui que ele tem ferramenta de e-mail marketing, ferramenta para você fazer lançamento de infoprodutos via WhatsApp. Você vai ver que ele tem ferramenta aqui para que você possa construir chatbots, né, no Facebook, no Instagram, algo muito semelhante ali com o ManyChat, né, exatamente com esse mesmo propósito de gerar vendas no automático. Ele tem área de membros estilo Netflix. Eu pretendo abordar todos esses assuntos num futuro muito próximo, mas hoje nós vamos falar aqui do construtor de sites Cheetah. Então você pode clicar aí no Cheetah. E o bacana é que esse construtor de site tem esse nome justamente porque o Cheetah é um dos animais mais rápidos da natureza, né? E o construtor de sites aqui da Builderall se propõe justamente a isso, ser rápido. Okay? Então, aqui você já vai ver algumas páginas que eu tenho publicadas nessa conta, mas o que nós vamos fazer é criar uma conta do absoluto zero. Tá? Então, esses são os sites que eu tenho publicados e dentro de cada site eu tenho uma ou mais páginas referentes àquele site.
né? Se você não entende nada aqui da Builderall, a Builderall tem um monte de treinamento aqui onde vai te ajudar a construir sua própria página. Inclusive, eles têm esse botãozinho aqui de overview, ó, onde você pode clicar aqui e ele vai te redirecionar para uma página de treinamento deles, o que é muito bacana, tá? No nosso caso, como sou especialista Builderall, não é nossa preocupação. Então, vamos criar um site do absoluto zero. Para isso, a gente clica aqui no botão superior direito, tá vendo? Criar novo site. Quando a gente clicar nessa opção, ele vai abrir duas opções para que a gente crie nosso site. A gente pode utilizar esse Profissional Modelos ou esse Smart Modelos. Qual a diferença entre os dois? O Smart Modelos, ele basicamente pede que você preencha ali algumas informações de tag e ele já vai montar toda a estrutura do seu site, lógico, com uma aparência básica para que você faça essa edição, né? Mas ele coloca ali alguns pontos que eles consideram chave para que você faça conversões no seu site. E esse Profissional Modelos, ele vai te dar uma série de modelos que você pode utilizar e estilizar de acordo com a sua necessidade. E é esse o caso que nós vamos utilizar, ok? Então podemos clicar em escolher. Feito isso, você vai ver que ele vai carregar diversos templates extremamente profissionais para a gente, ok? Então, olha a quantidade de templates que existem disponíveis aqui. Para que servem esses templates, afinal? A gente sabe que, principalmente quem trabalha com lançamento hoje, é muito comum, né? Cada evento que a gente faz, a gente tem que criar uma nova estrutura de página. Página de captura, página de pendente, página de obrigado, blog de lançamento, página de vendas, de repente um upsell e assim por diante. Então a Builderall, ele já dá pra gente todas essas estruturas prontas para que a gente mude apenas o texto dessas estruturas pelos textos que a gente vai utilizar, né? Pela nossa copy, algo que nós chamamos de copy, que é o nosso texto persuasivo. Então, mas nada impede você também de alterar o design desses mesmos templates, né? De repente, se eu gosto de algum template que está aqui disponível, você fala, cara, eu gostei desse template, gostei da estrutura, do design dele, mas eu preciso colocar as minhas cores. Então, você pode selecionar e utilizar suas cores. Então, por exemplo, imagine que eu quisesse criar um site para uma veterinária, né? Bastaria que eu pesquisasse aqui vet, vou clicar, e aqui ele já me traz duas opções de templates, tá vendo? Para que eu possa visualizar esse site sem selecionar, basta que eu clique aqui, ó, pré-visualizar. Aí ele vai abrir aqui pra gente essa opção, e se a gente gostar, a gente pode voltar na tela anterior e escolher esse template, tá vendo? Ó? Então ele já tem aqui, ó, serviços, já tem o efeito de rolagem muito bonitinho, tem o sobre, tem a equipe, contato e assim por diante, tá vendo? Então, se eu tivesse gostado desse template, bastaria que eu selecionasse ele aqui nessa tela, tá vendo? Nesse botãozinho selecionar. No nosso caso, eu quero construir uma página de vendas do absoluto zero, porque eu quero que você veja como é fácil montar uma página com um design bonito e que tenha a ver com a sua personalidade, com a sua marca, tá? Então, em vez de VET, eu vou pesquisar aqui por branco e clicar aqui em pesquisar. Dessa forma, ele vai me trazer um template em branco. E é ele que eu vou selecionar clicando aqui no botãozinho azul, ok? Aí ele me pede uma confirmação aqui, veja só. Após a confirmar a operação, o seu site será automaticamente publicado e você poderá acessar as configurações. É isso que eu quero. Então vamos embora. Enquanto carrega aqui, vou tomar meu cafezinho. Legal? Se é a primeira vez que você está utilizando o seu construtor de sites no Cheetah, ele vai trazer um tour para você, tá? Esse tour nada mais é do que ele explicar onde está cada coisa, onde você configura o quê. Como eu já sou especialista na Builder, eu não preciso de nada disso. Então, posso clicar em Skip Tour. Aqui, como dito anteriormente, ele trouxe uma página em branco pra gente, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer para começar a construir a nossa página de vendas é clicar em editar página. Mas antes, eu queria te dar um overview aqui do painel ao lado, tá? Então, essa telinha aqui, esse dashboard, é onde estarão todas as suas páginas do seu site. Se você quiser adicionar novas páginas, basta que você clique aqui, ó, em nova página, e aí ele vai te dar aquela mesma opção de você selecionar um novo template ou criar uma página em branco, ok? Aqui em Website Overview, ele vai trazer dados de acesso do seu site. Olha que interessante, né? Ele vai trazer os picos de acessos diários que o seu site está tendo. Isso é bem bacana, sem que você instale nenhum script, nada do Google Analytics. Em configurações de site, você vai poder fazer as configurações principais do site, né? Como colocar o nome do site. Então, vou colocar aqui, ó, minha página. Em vez de colocar minha página de vendas, eu vou colocar o nome do produto que eu tô vendendo, na verdade, tá? Que é Jarvis. Automação para criação de públicos no Facebook Ads. Maravilha. Esse daqui é o separador.
que ele permite que você configure. Aqui você pode configurar se você quer criar esse site para a versão tablet também, ou só para desktop. Eu vou deixar como tablet também. Aqui é a URL que você quer utilizar, então eu vou colocar aqui Jarvis, idioma português, e aqui eu posso colocar uma descrição do meu site. Isso tudo é muito importante porque quando você manda o link do seu site para alguém, ele vai fazer aquela pré-visualização no WhatsApp, no Facebook, tá? E são essas informações que ele vai exibir. Então é muito importante que você preencha tudo isso e inclusive escolha um favicon, né? Só para você sacar, o favicon, ele vai ser aquele ícone que aparece aqui, ó, no título da página, tá? Que identifica aquela página visualmente. Aqui em configurações de scripts, a gente pode colocar os nossos scripts, né? Ou seja, você não sabe programar, scripts nada mais é do que códigos que você pode colocar na sua página que permite você coletar dados. Por exemplo, o código do Pixel do Facebook, do Google Analytics, do Google Ads, todos esses scripts podem ser colocados aqui. Mas a Builderall, para facilitar ainda mais esse processo, ela já tem essas configurações aqui embaixo, ó, onde tudo que você precisa fazer é colocar o ID do seu Google Analytics e o ID do seu Pixel também e do seu Google Tag Manager. Então, a maioria dos sites você faz a configuração do script inteiro, né? Mas aqui a Builderall está facilitando para a gente, tá? Aqui existem diversas outras funções, tá vendo? Ó, configurações de SEO, que é o Search Engine Optimization, que é para você tornar o seu site mais pesquisável. Aqui você consegue fazer teste AB, ou seja, você cria duas páginas diferentes para poder identificar qual tem o maior percentual de conversão. E isso é muito importante, eu pretendo gravar um vídeo mais tarde. Mas se eu fosse mostrar tudo para vocês que está aqui, seria um curso do Cheetah, né? O que não é o meu objetivo nesse momento. Quero te mostrar como construir uma página de vendas. Então vamos direto para a página. Vamos aqui em minhas páginas e depois podemos clicar em editar na página Home, ok? Enquanto ele vai abrindo aqui, eu acho importante eu explicar para vocês um conceito muito importante quando a gente está falando de página de vendas, que é um conceito de sessão, né? Pensa no Instagram. Tudo que o Instagram faz ali dentro da plataforma é para manter a sua atenção somente no que está acontecendo ali. E para isso eles possuem diversos formatos de imagem, né? O formato mais antigo, por exemplo, era aquele quadrado, né? 1080 por 1080. E agora, inclusive, eles estão permitindo o 1920, que é aquele retangular. Por que isso? Porque quando você faz um post retangular no Instagram, ele vai ocupar exatamente o tamanho da tela, proporcionando uma experiência melhor. E quando a gente fala de uma página de vendas, a gente fala de sessões justamente por isso. Cada seção da sua página de vendas tem que ter um objetivo a resolver um problema ou despertar o desejo do usuário. Então, a gente trabalha com sessões para manter o usuário justamente com a atenção somente naquele ponto, naquele momento, conforme ele vai rolando a página, tá? E a primeira sessão que toda página de vendas tem que ter é a sessão com a promessa do seu produto, né? Então você tem que ter uma headline explicando do que o seu produto se trata, tem que ser algo extremamente claro e atrativo. Você pode ter um vídeo de vendas também que geralmente é exatamente o mesmo conteúdo que tem na página, só que de uma forma muito mais detalhada e emocional, né? Porque o vídeo você consegue tratar ali com edição, você consegue colocar uma música bonitinha, então você consegue trabalhar muito mais essa parte emocional do que racional do seu lead. E é muito importante também que você coloque algo que nós chamamos de CTA, que é o famoso Call to Action, a chamada para ação. É um botão que vai levar esse usuário até a página do carrinho, página de checkout do seu produto, para que ele possa inserir os dados do cartão de crédito e comprar o seu produto, ok? Então, só para você saber, eu já tenho o design dessa página de vendas minha toda pronta e eu vou replicar ela aqui para vocês mostrando na prática como criar, ok? Então, por padrão, quando a gente cria um novo site aqui na Builderall, ele já traz esse painel aqui configurado pra gente, tá vendo? Traz esse texto, que eu posso inclusive excluir. Ele traz esse quadrado aqui também que eu posso excluir, é uma caixa, né? E essa é a primeira seção do site, que se eu quiser eu posso excluir também, mas eu não vou excluir porque eu vou utilizá-la, tá? Então, essa primeira seção é a que eu comentei com vocês, onde vai ficar a nossa promessa, vai estar o nosso vídeo de vendas e vai estar o nosso botão, onde vai levar essa pessoa para a página de checkout, tá? Então eu vou começar estilizando aqui essa minha seção, deixando ela com um fundo preto, porque tem a ver com a identidade do meu produto, né? Algo mais moderno, mais chamativo. E para isso eu posso
abrir essa janelinha aqui, ó, no canto direito, tá vendo? E clicar aqui no lápis da minha seção, aqui, ó, tá vendo que ela tá selecionada? Clicar aqui e aí ele já vai abrir aqui as configurações dessa seção para mim, né? Que dentro aqui do Cheetah é chamado de painel, ok? Então, como que eu faço para deixar essa cor de fundo preta, por exemplo? Basta que eu venha aqui, ó, em configurações de fundo e selecione a cor preta. Ah, ficou maneiro. Mas se você quiser, você também pode utilizar um efeito degradê. O que é o efeito degradê? É quando você começa com uma cor e termina com outra cor. Então, se eu acionar aqui, ó, cor degradê, ele vai me dar a opção de selecionar duas cores. Então, de repente, eu poderia deixar uma cor vermelha e a outra cor roxa. Não sei, vamos ver se fica maneiro. Opa, eu escolhi a mesma cor. E a outra cor vermelha, ó, aquele tomzinho mais instagramável, né? Já fica mais maneiro. Só que no meu caso, eu não vou utilizar nenhuma dessas cores, nem a cor sólida, nem a cor gradiente, porque eu quero utilizar uma imagem de fundo, né? Então eu venho aqui, ó, simplesmente clico em trocar imagem, e aí ele vai abrir a minha biblioteca de imagens aqui dentro do Cheetah. Você pode ver que eu tenho aqui algumas pastas que eu utilizo, né? Então, o meu projeto é o Jarvis, eu seleciono a minha imagem de fundo e clico em salvar. Maravilha, ó. Ele já adicionou aqui para mim, tá vendo? Ó? Então, essa é a minha primeira sessão, tá? Feito isso, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de colocar o logo da minha imagem. Então eu venho aqui em adicionar elementos, pesquiso aqui por imagem e aqui eu vou adicionar uma imagem horizontal, tá? Olha só, aqui eu posso deixar onde eu quiser. Se eu quiser centralizar esse elemento, basta que eu selecione ele e clique aqui, ó, elemento central. E aí ele já vai centralizar esse elemento no meu painel, ok? Feito isso, eu posso vir aqui em configurações gerais e selecionar a imagem que eu quero colocar nesse elemento. Algo que eu acho que é muito bacana aqui na Builderall é que se você não tivesse imagem naquela biblioteca, que nem eu mostrei para vocês, que abrem quando você clica em trocar imagem, você pode pegar uma imagem da internet, não é? Vou pegar aqui, ó, Google Imagens, cactus, sei lá. Vamos pegar uma imagem de um cacto aqui, eu posso simplesmente clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem, voltar aqui no Cheetah e colar aqui nesse campo imagem externa e aplicar. E aí ele vai carregar essa imagem para mim. Algo que é muito útil, né? De repente não é alguma imagem da sua marca, é algo que tem na internet, simplesmente copia, tá? Mas não é o nosso caso, eu já tenho o meu logo aqui. Então eu vou vir aqui na pastinha do meu projeto, na pastinha Jarvis, e aqui eu pego o meu logo. Selecionando, posso salvar e ele já está carregado aqui para mim. Feito isso, eu quero colocar agora a minha headline e o meu vídeo de vendas com o meu botão. Mas eu gosto de fazer isso colocando esses elementos tudo agrupados em um único quadrado, né? Então, para isso, eu vou vir aqui em adicionar um quadrado. Venho aqui em elementos, clico em retornar, ok? Vou selecionar aqui caixa, tá vendo? Jogo ela aqui para dentro do meu painel, também conhecido como seção, né? E aí eu mudo a cor, eu estilo esse daqui para deixar ele preto, ok? Então eu venho aqui, clico aqui, ó, em editar, só lembrando, tá? Vou em configurações de fundo e mudo a cor dele para um preto, um azul. Eu gosto muito de deixar nos tons desses detalhes aqui da página, tá vendo? Ó? Meio roxo, meio rosa. Então eu deixo ele mais ou menos nesse tom aqui. E aplico uma transparência para não ficar tão discrepante, tá vendo? Ó? Olha só. Apliquei uma transparência, ficou mais disfarçado assim, mas trouxe uma camada mais bonita, né? Então, feito isso, que eu preciso fazer agora é adicionar a headline. Então eu venho aqui em adicionar, painel, elementos, aliás, voltar, textos, e aqui eu tenho os tamanhos de textos diferentes, tá vendo? Eu tenho o título 1, título 2, título 3, título 4, o 5, o 6 e um parágrafo. Eu acho que o título 2 é um bom tamanho. Então eu jogo ele aqui para dentro dessa minha caixa, seleciono e a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a cor desse texto para que eu possa visualizar ele melhor. Então seleciono ele inteiro, venho aqui e altero a cor dele para branco. Maravilha, já estou visualizando ele melhor, certo? Feito isso, que eu vou fazer agora é adicionar a minha headline, né? Então, seleciono ele aqui novamente e colo a minha headline. Como você pode ver, ela ficou muito grande, né? Então eu posso diminuir o tamanho. Mas antes de diminuir o tamanho, eu vou mudar esse heading 2 aqui, que eu achei que ficou muito grande. Eu vou deixar para esse neutral, tá? Por quê? Porque quando você utilizar um neutral heading ao invés do heading, ele habilita a opção de você deixar o tamanho diferente para celular, algo que é muito importante, tá? Então eu vou deixar aqui o neutral heading 3. Por exemplo, ó, eu vejo que ficou muito pequeno. Então eu coloco o 2. Aqui ele não está fazendo tanta alteração, mas eu vou trabalhar isso, né? Então vou alterar a fonte também para Arial Black, ok? E aqui em tamanho eu vou brincando, ó. Coloco 18,
vejo que ele estourou um pouquinho. Eu quero deixar essa headline somente em 2 linhas, tá? Deixo 17. Não sei se esse é o tamanho adequado. A primeira linha tá bacana, mas eu acho que a segunda linha pode aumentar um pouco. Então eu venho aqui e vou aumentar só o tamanho da segunda linha. Seleciono o tamanho da segunda linha e aumento, ó. 19, 20, 21, 22... Até o 23 eu acho que vai. 23, ó. Já ficou, já deu um efeito melhor, tá vendo, ó? Eu tô evidenciando aqui no Facebook Ads em segundo. Mas eu gosto de sempre destacar mais as palavras-chave, né? E para mim as palavras-chave aqui são criar, tá? E também segundos, né? Porque eu, na verdade, criar não, milhares de segundos. Porque a minha promessa é justamente, ó, crie milhares de públicos personalizados no Facebook Ads em segundos. Geralmente essa tarefa leva horas, dias e às vezes até semanas pelos gestores de tráfego. E meu produto faz isso em segundos. Então eu acho importante deixar claro que o meu produto faz isso, cria milhares de públicos em segundos. Então eu vou destacar essas 2 palavras, tá? Para fazer isso eu vou mudar a cor de fundo dessas palavras. Eu vou ocultar ali o meu painelzinho para que eu possa selecionar melhor aqui esses campos. Então eu venho aqui, ó, e coloco uma cor de fundo diferentona, tá vendo? Ó, você vê que a nossa página já começa a tomar um pouquinho de forma, o design dela, tá vendo? Maravilha, ó, tá bem bacana, né? Agora o que eu vou fazer é incluir o meu vídeo de vendas. Inclusive eu posso subir isso daqui mais um pouquinho, vou subir o logo mais um pouquinho também. E agora eu vou colocar o meu vídeo de vendas. Para incluir o vídeo, eu venho aqui novamente em adicionar, painel. Você vai ver que aqui em painel ele traz coisas prontas já para você, tá? São estruturas prontas que você pode colocar no seu site. Em elementos, ele traz os elementos separados, como textos, imagens, vídeos e coisas desse jeito. Eu quero adicionar um vídeo, eu vou pesquisar aqui por vídeo, tá vendo? Tá lá embaixo, seleciono aqui o vídeo e ele me dá essas opções. Se eu quero incluir um vídeo do YouTube, um vídeo do Vimeo, um vídeo do Wistia, Videlo, ou até mesmo aqui da Builderall Video. A Builderall, ela te disponibiliza 10 GB para que você possa armazenar seus próprios vídeos, ok? Então, no meu caso, o meu vídeo está aqui na própria Builderall, mas eu também tenho ele na Vimeo, então eu vou utilizar ele da Vimeo, ok? Porque a Vimeo eu já consigo fazer uma configuração ali de estilizar as cores e coisas desse tipo, ok? Então, maravilha, ó. Coloquei o meu videozinho aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa caixa, porque eu vou precisar de um pouco mais de espaço, tá? Então, a nossa primeira sessão já está quase pronta. Vou aumentar também um pouco dessa imagem, ó. Basta eu selecionar ela e puxar para o lado aqui que ele vai aumentar a minha logo, tá vendo? E eu posso reposicionar ela central. Se eu quiser girar o ângulo dela, simplesmente eu posso fazer aqui também, ó, tá? Aperto esse botãozinho aqui de baixo, ó, e vou arrastando o meu logo, o que não é o caso, eu quero deixar ele retinho. Maravilha. Agora, tudo que a gente precisa fazer é adicionar o botão de CTA, certo? Só que eu gosto de trabalhar com um outro elemento que vai despertar o gatilho mental de urgência, de escassez, né? Que é um cronômetro, né? Quando as pessoas veem que o tempo dela está acabando para tomar uma determinada ação, isso ajuda com que ela tome a ação mais rápida. Então, para fazer isso, eu vou pesquisar aqui por um elemento chamado cronômetro. Então, vamos em elementos, retornar. Vamos ver se nós achamos ele fácil aqui. Temporizadores, ó. Tá aqui embaixo, lá no final, tá vendo? E ele traz pra gente diversos formatos de temporizador. E aí eu vou escolher esse último aqui, ó. Maravilha, ó. Tá vendo? Posso alterar o tamanho dele também, ó. Mas vou deixar ele aqui. Feito isso, eu venho aqui em editar configurações. Aí ele traz aqui ó, as configurações gerais, o tema, tá vendo? E aí você pode ir brincando, você pode ir alterando e deixando da forma como você quiser. Vamos centralizar esse elemento. Aqui eu sempre gosto de adicionar um texto também para contextualizar a que se refere esse cronômetro, né? Não fica meio sem sentido. Então eu seleciono esse texto, já vamos deixar ele branco para a gente ter uma visibilidade melhor. E eu coloco aqui, a promoção encerrará em... E aí deixo o botãozinho aqui embaixo, o cronômetro, tá vendo? Isso ajuda a contextualizar o cronômetro. Então o cara sabe que a promoção vai acabar em 1 dia, 1 hora, 29 minutos e 36 segundos, tá? Feito isso, a gente precisa adicionar o nosso botão de CTA, né? Que é o nosso botão que vai levar para a página de checkout. Então, vamos em adicionar, elementos, vamos retornar aqui e pesquisar por botão. E aqui ele já tem, ó. E aqui ele vai te trazer diversos tipos de botões previamente configurados, mas todos esses estilos aqui que ele traz, você pode fazer manualmente também,
tá? Então eu vou pegar esse daqui, ó. Tem um pouco a ver com a cor que eu estou utilizando. Fica mais fácil de editar, ok? Maravilha. Ó. Então, aqui eu estou fazendo uma promessa, certo? Ó, crie milhares de públicos personalizados no Facebook Ads em segundos. E o nome do meu produto é Jarvis. Então, aqui no CTA, quando eu for editar o título desse cara aqui, ó, em título, eu vou colocar quero utilizar o Jarvis, né? Deixando claro. E o que eu acho bacana aqui da Builder, ó, é que ela permite você utilizar um subtítulo dentro desse botão, né? Então aqui no subtítulo do botão, por exemplo, eu posso colocar por apenas 12 vezes aí a gente coloca o valor, 9,67, sei lá. Só que essa fonte aqui tá feia, né? Vamos alterar esse estilo de fonte, não gostei dela não. Ó, maravilha, essa daqui já ficou mais bonitinha, tá vendo? Então, vamos estilizar aqui também esse cronômetro para ele ficar com o nosso estilo, né? Provavelmente, ó, aqui em fonte, tá? A gente vai mudar para roxo para ficar totalmente com o mesmo estilo que a gente está configurando, tá vendo? Ou mais pro tom rosa para chamar mais atenção. Acho que aqui ficou bom. Vamos ver se a gente consegue mudar também os números dos dias. Ó, vamos ver. Configurações gerais, contagem regressiva, fontes. Vamos ver se é esse carinha aqui, ó. Ó, maravilha, tá vendo? Jonathan, como é que você faz agora para achar exatamente a mesma cor? Eu venho aqui embaixo, ó, copio esse código hexadecimal, tá vendo? E aplico aqui na cor de cima, ó. Simples assim, ó. Tá exatamente a mesma cor. Então, a nossa primeira sessão aqui da nossa página de vendas já foi concluída. A próxima sessão, que eu gosto de sempre colocar em uma página de vendas, é dar um overview do que esse produto ou serviço faz, né? Antes de entrar ali nos benefícios. Então, feito isso, a nossa sessão já está pronta, a gente adiciona uma nova sessão. Para adicionar uma nova sessão, a gente vem aqui no nosso painel da direita, clica em adicionar, e aqui em painel, a gente vai adicionar um painel em branco, tá vendo? Então, quando você clicar, ele já vai adicionar aqui embaixo uma nova sessão para você. Eu sempre excluo esse texto, tá? Eu vou excluir esse cara, vou deixar a cor desse painel preta, e dessa vez você viu que ele abriu o painel aqui solto, tá vendo? Ó? As configurações do painel. Isso é porque ele está guardado aqui no canto, tá? Se eu deixar ele aberto, ele não vai abrir aquela janela. Ele vai simplesmente para a tela de configuração aqui, tá vendo? Então, você pode utilizar as configurações dessas duas formas. Então, vamos em configuração de fundo. Selecione a cor sólida como preta e... Boom! Pronto. Aí aqui, como que eu vou colocar? Conforme eu falei para vocês, eu já tenho a copy desse site toda pronta, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouco o tamanho desse painel, né? Ele tá aqui, ó, como 446, eu vou aumentar um pouquinho, tá vendo? Ó? Maravilha, acredito que desse tamanho já me sirva. Eu vou copiar essa logo, porque ali naquela seção eu vou falar justamente o que é o Jarvis, né? Então eu vou utilizar esse logo novamente. Para isso, eu seleciono minha logo e clico aqui, ó, elemento clone. E ele vai fazer uma cópia desse elemento aqui dentro do meu site, para que eu não precise configurar novamente. Eu arrasto ele lá para baixo e jogo ele aqui. Feito isso, eu vou colocar um texto também, que é justamente onde eu vou falar o que o Jarvis faz. Vamos retornar texto. E esse texto dessa vez vai ser do tipo parágrafo, tá? Então vamos selecionar esse texto, vamos deixar ele branco para que a gente possa ter uma visibilidade melhor. De parágrafo, eu vou jogar para neutral parágrafo, maravilha. E aqui eu vou pegar a minha copy. Copio e colo e vou deixar ela branca, ó. Maravilha, posso até aumentar mais um pouquinho aqui do meu painel, porque ficou faltando, né? Então, maravilha, ó. Deixo esses dois caras aqui centralizados, um muito próximo do outro. E aqui eu vou colocar uma imagem do que seria o Jarvis, né? O Jarvis, só para você entender, ele na verdade é uma automação, tá? Então eu coloco uma imagem aqui que remeta a algo muito tecnológico. Nesse caso vai ser um GIF, né? Então eu venho aqui em adicionar elementos, volto, ou seja, saio ali da parte de texto, entro na parte de imagens e seleciono aqui, ó, uma imagem horizontal. Feito isso, eu vou abrir a minha biblioteca de imagens e trocar imagem. Seleciono a minha pastinha do Jarvis e deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu não tenho o Jarvis aqui pronto. Mas como eu falei para vocês, essa daqui é uma estrutura onde eu estou replicando a minha página de vendas. Então eu sei onde está essa URL. Então essa é a ocasião perfeita para eu te mostrar justamente como a gente pegar uma imagem da web, tá? Então eu vou, em vez de trocar imagem, eu vou colar a URL da minha imagem aqui e aplicar. Então olha só, a imagem já foi devidamente aplicada, tá vendo? Então eu venho aqui, aumento o tamanho dessa imagem, venho aqui nesse elemento e passo ele por cima dessa imagem, senão ele vai ficar cortando. Para fazer isso, você pode clicar aqui nessa camada acima, tá vendo? E aí ele já jogou por cima da minha imagem. E olha só, nós já temos mais uma seção pronta aqui do meu site, ok?
nossa página de vendas. A cada sessão, no máximo a cada 2 sessões, eu gosto sempre de colocar um botão de chamada para ação, né? Para levar esse cara para a página de checkout. Lembra que o objetivo dessa página é vender. Então você não quer que o cara fique navegando na sua página procurando o botão. A cada sessão que você construir, é importante que você tenha um botão. No máximo a cada 2 sessões, ok? Então, eu já tenho um botão ali estilizado também. Eu simplesmente vou duplicar ele e levar ele lá para baixo. Maravilha. E aqui, eu estava contextualizando esse botão com base no que é dito aqui no vídeo de vendas, tá? Só que conforme as sessões vão passando, eu gosto de contextualizar o texto do botão com o texto que está aqui na minha sessão. Então você pode ver que eu termino aqui, ó, a minha copy falando: o Jarvis automatiza a criação de públicos para que os gestores de tráfego possam focar no que realmente importa, o ROI e o ROAS. Então aqui eu altero o texto do meu botão justamente para esse contexto, tá? Então eu venho aqui em título e coloco quero focar no ROI. E o subtítulo eu posso deixar exatamente igual, ok? Então assim nós já construímos a nossa segunda seção da nossa página, tá? Agora nós vamos adicionar mais uma seção aqui. Então podemos abrir o nosso painel lateral e adicionar um novo painel em branco. Vamos voltar aqui, painel em branco. Já adicionou aqui pra gente, tá vendo? Excluo novamente esse texto e já deixo a cor de fundo. Tamanho eu vou aumentar um pouco aqui também. Qualquer coisa depois eu diminuo. Eu sempre gosto de trabalhar com um tamanho maior para não ter que ficar descendo manualmente, tá? E já vamos deixar o fundo preto aqui. Show de bola. Feito isso, a gente vai para nossa nova seção. Qual o objetivo dessa seção? O objetivo dessa seção é mostrar para quem é o Jarvis, tá? Então, eu vou apresentar quem são as pessoas que são beneficiadas pelo Jarvis. Então, para fazer isso, eu começo sempre com um título. Então, eu vou vir aqui adicionar um título. Vamos clicar aqui, abrir o nosso painel. Elementos, textos, título. Arrasto ele para cá, para o meu canvas. Seleciono, mudo aqui para Neutral Heading, aumento o tamanho. Vou deixar a fonte como Arial Black. Vou aumentar o tamanho para 25. Aumentar um pouquinho mais. 34 ficou bacana. E eu vou colocar: o Jarvis é para você que é. Aumento e deixo branco novamente. Show de bola. Aqui eu vou aumentar o tamanho da minha caixinha para ficar tudo em uma única linha, tá vendo? E após isso eu já vou centralizar. Massa. Agora eu vou adicionar uma caixa para que eu organize os meus elementos dentro dessa caixa. Porque trabalhar com elementos dentro de caixa deixa muito mais fácil você manusear e até mesmo duplicar esses elementos, tá? Então vem aqui, crio uma caixa e dentro dessa caixa eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma imagem, vamos em elementos, voltar, imagem, uma imagem horizontal, tá? Vou colocar 2 textos também, ok? Então vamos adicionar elementos, retornar, textos. Aliás, vou deixar esses 2 títulos HCs aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar o texto de para quem é o Jarvis. Simples assim, né? Então deixa eu copiar aqui. O Jarvis, ele é para quem é especialista e lançador. Olha só, aqui eu vou centralizar esse texto. Maravilha. Vou duplicar ele, porque eu vou dar uma breve descrição de quem é esse perfil, ok? Acho que não cliquei aqui ainda. Agora sim. Tomar um cafezinho enquanto isso. Massa. Então, eu vou aumentar isso daqui e vou colar a descrição de quem é um especialista ou lançador. Você vai ver que depois que eu terminar a edição vai ficar bonitinho, tá? Esse cara aqui eu vou deixar justificado, porque ele fica melhor alinhado, né? E aqui eu posso ver que ficou tudo muito próximo uma coisa da outra, né? Se for preciso, eu posso até dar um espaço aqui também, tá, gente? Então, vamos selecionar tudo, deixar justificado novamente. Não ficou tão ruim, não. Aqui, eu acho que fica legal se eu der um destaque também para essa palavra, né? Então, vamos deixar ela negrito. Massa. E aqui eu vou selecionar a imagem que eu já tenho aqui previamente selecionado para quem é lançador, tá? Então, vem em configurações, trocar imagem, Jarvis... é esse foguetinho aqui, ó. Eu venho aqui e ajusto o tamanho dessa imagem, tá vendo? Sempre que for centralizar, utilizo os botõezinhos aqui, ó. Fica muito mais fácil. Só que agora eu vou deixar todos esses textos brancos, porque o fundo vai ser preto, para combinar com a cor do meu site, né? Então vamos deixar branco. Vamos deixar esse carinha aqui também como branco, tá? E essa caixa aqui, que tá com essa cor meio burro quando foge, eu vou deixar ela transparente. Configurações de fundo, cor, pá.
Posso até deixar preto para dar uma visibilidade maior, mas eu vou deixar como transparente também. Maravilha, ó, tá vendo? Ó? E por que eu fiz tudo isso? Porque agora eu vou clonar esse elemento, né? Porque eu tenho 2 outros perfis de pessoas que vão utilizar o Jarvis. Se eu não tivesse utilizado essa caixa, eu ia ter que clonar a imagem, clonar o título e clonar a descrição. Fazendo isso, eu posso clonar tudo de uma única vez. Então, conforme você for desenvolvendo cada vez mais páginas de venda, páginas de captura, você vai tendo essas sacadas, tá? Então, vem aqui, ó, Opa, fiz merda. Vem aqui, ó, simplesmente arrasta a caixa. Vou jogar esse cara aqui dentro de volta. Vem aqui, ó, e alinho, tá vendo? Vem aqui novamente e duplico novamente. Maravilha, ó. Vem aqui, seleciono essa nova caixa e já jogo ela para cá, tá vendo? Aí eu venho aqui e só altero as informações. Eu vou alterar a imagem primeiro, configurações gerais, trocar imagem, Jarvis, salvar. O interessante de agir dessa forma, inclusive, é que as próprias configurações já permanecem, né? Os posicionamentos e tudo mais. Tá? Então, só vou mudando os textos e as imagens. Olha lá. Vamos alterar aqui também. Vamos lá, aqui em trocar imagem, selecionar a pastinha do Jarvis. Cadê? É esse carinha aqui, ó. Maravilha, a gente pega o texto, substitui, pega o título, substitui. Ó, maravilha. Já temos praticamente 2 sessões prontas, 3 sessões prontas aqui, né? Tá vendo? Então, o que eu gosto de fazer agora? Eu comentei para vocês, mais um CTA, né? Então, eu vou copiar esse texto aqui dentro. Já duplicou aqui pra gente, tá vendo? Eu venho aqui, ó, aumento ele um pouquinho e faço a nova chamada do meu CTA. Então, vou, inclusive, centralizar aqui. Vou copiar o texto aqui da minha copy que eu já tenho pronta. Vou substituir. Vou diminuir um pouco a fonte. Aí não vai diminuir mesmo, tem que selecionar o texto, né? Diminuir um pouquinho da minha fonte e vou centralizar esse texto. Maravilha. Feito isso, vou pegar nosso botão e duplicar ele e colocar lá embaixo também. Maravilha, botãozinho foi clonado. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Vou contextualizar com base na minha sessão, né? Então o título vai ser... vamos lá em título, colocar. Quero focar no ROI, eu vou deixar quero o ROI no talo. E aí o valor eu posso manter aqui embaixo também. Aí diminuo o tamanho aqui dessa nossa sessão, desse nosso painel. E nós vamos para o próximo. Vamos ver qual é a próxima sessão aqui. A próxima sessão é quais são os benefícios do que o Jarvis cria, né? Do que o Jarvis propõe, que é justamente a criação de públicos personalizados. Então aqui eu vou falar quais são esses públicos personalizados que o Jarvis cria. Então vamos abrir o nosso painel, vamos adicionar um novo painel em branco. E eu vou deixar dessa vez esse título aqui, porque depois eu vou ter que adicionar outro, né? Então já vamos deixar ele aqui. Vamos alterar a configuração de fundo para preto. Vamos também já aumentar o tamanho e vamos alterar aqui o estilo desse texto. Inclusive, pessoal, é muito importante que você mantenha os títulos com o mesmo tamanho, tá? Porque você precisa manter um padrão de design aqui, né? Senão vai ficar meio estranho. Posso deixar diferente? Pode, né? Mas é importante que você siga um padrão, ok? Então vamos ver, ó, Arial Black 34. Então é isso que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos selecionar Heading 2. Arial Black. Foi mal. 34. Tá vendo? Vou colocar. Ai, esqueci de mudar a cor de fundo. Então vamos lá. O Jarvis cria 5 tipos de públicos personalizados. Então vamos deixar aqui a linha de baixo branca também. Vamos aumentar a gente poderia até aumentar um pouquinho aqui o tamanho de cima para deixar iguaizinhos, né, ali alinhados, mas acho que não precisa disso também não. É bobagem, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar novamente uma estrutura semelhante a essa. Então o que eu posso fazer? Eu posso duplicar esse quadro que a gente colocou aqui com esses elementos e alterar somente o estilo. E você vai ver que da forma como a gente vai alterar o estilo vai mudar completamente a aparência, tá? Então veja só. Maravilha, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma borda branca, ok? Então vamos aqui em borda. Eu vou adicionar aqui vou adicionar selecionar a cor branca e o estilo dela vai ser sólida. Maravilha. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é adicionar uma sombra flat, né? O que é uma sombra flat? É você meio que chapar, você vai fazer como se o fundo desse objeto tivesse deslocado para a esquerda e para baixo. Eu gosto disso porque é o tipo de design que eu gosto, né? Então, para fazer isso, eu venho aqui em sombra, seleciono aqui o deslocamento da sombra. Geralmente eu coloco a mesma proporção para cima e para baixo. Eu vou mudar a cor para branco e ele vai ficar dessa forma, ó. Olha só que interessante. Eu gosto bastante desse estilo, tá?
Só que aqui eu vou precisar diminuir um pouco, senão não vão caber todos os elementos, né? Então eu diminuo o texto, aumento o nosso quadro e centralizo. Olha lá, vamos mudar aqui também. Me parece que vai caber sim, tá? Então agora a gente só duplica, né? Como são 5 tipos de públicos, eu vou precisar de 5 quadros desse, tá? Então vamos duplicar isso 4 vezes. Não, 1, 2, vamos duplicar de novo. Talvez a gente tenha que diminuir até um pouco mais, né? Claro que a gente poderia fazer com quebra de linhas, deixar 2 em cima, 2 embaixo, mas eu não gosto, tá? Eu gosto de deixar tudo exatamente na mesma linha. É a forma como eu gosto de fazer. Inclusive, a gente pode diminuir mais também o texto, se for preciso, ok? Vou reduzir aqui para que a gente possa visualizar um pouco melhor. Ó, não coube os 5 benefícios que eu quero colocar aqui. Então, o que eu faço? Jogo mais para cá, tá vendo? Jogo mais para cá. Eu vou reduzindo o tamanho. Então, eu reduzo o tamanho da imagem e vou reduzir o tamanho aqui também da minha caixa, tá vendo? Então, subo aqui mais um pouquinho, subo aqui mais um pouquinho. Ó, daqui é praticamente um trabalho de um artista, né? Não adianta você ter pressa para construir. Você vai ver que é possível você construir a sua página de vendas em um dia, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Mas os detalhes são importantes. Então eu vou excluir aqui tudo de novo e vou duplicar novamente. Porque é mais fácil eu duplicar aquilo ali que eu construí do que alterar todos os que eu já colei, ok? Então maravilha, ó. Vamos lá e duplicar novamente, tá? Duplicou primeiro, vamos duplicar novamente. Esses 5 segundinhos que ele leva para duplicar é porque ele tem que fazer uma cópia de cada um dos elementos que estão ali, tá, gente? Ele não é simplesmente não tá copiando somente um texto, né? Ele tá copiando cada um dos elementos. E aí ele precisa se certificar também de que ele tá copiando cada uma das configurações de dentro de cada um desses elementos, né? Por exemplo, dos botões, se a gente tivesse configurado ali links, ele copiaria também a configuração de cada um desses links, tá? Ó, agora vai caber, tá vendo? Maravilha. Ó, show de bola, tá vendo? Que nós já temos os nossos 5 elementos. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é alterar as imagens e alterar as descrições também. Vou fazer isso aqui bem rapidinho, tá? Então, editar, trocar imagem. Já deve ter cansado de ouvir esse passo a passo, aliás, né? Ó, selecionar, trocar imagem, lista de clientes. Selecionar, trocar imagem, Instagram. Deu o login do Instagram. Selecionar, editar, trocar imagem. Agora o logo do Facebook. Selecionar, trocar imagem. Agora vai ser o vídeo. Maravilha. Agora é só copiar as copies. Copiar as copies. Ficou bom, moçada. Vamos lá. Ó, vai dar para diminuir até ainda mais os quadrados aqui, tá vendo? Vou copiar aqui. O caspita. Aí. Agora Facebook, Instagram, vídeo. Maravilha, ó. Tá vendo? Se eu quisesse, eu poderia até diminuir esses quadrados aqui, tá vendo? Mas eu não vou diminuir, não. Vou deixar assim. E logo mais para baixo eu vou jogar um CTA aqui, tá? O que eu poderia fazer também é colocar uma caixa aqui por trás de todos esses itens. Mas eu não vou fazer isso também, não. Ok? Então aqui embaixo o que eu faço? Coloco novamente um CTA. Então vou duplicar esse botão. Só lembrando que a gente não configurou nenhum link nesse botão, tá? Mas no final da aula eu vou mostrar para vocês como faz para configurar um link aqui. Então não se preocupem. Olha lá. Vamos centralizar esse cara. E o texto que eu vou colocar aqui é simplesmente, vamos editar, título, quero automatizar a criação de públicos. É isso que eu vou deixar nesse botão. E eu vou tirar o subtítulo aqui. O cara já tá cansado já de ver, tá vendo? Se eu quiser, pessoal, eu posso até colocar um íconezinho aqui do Facebook também, tá? Vou mostrar para vocês como fazer isso. Basta que eu venha aqui na configuração do título. Posso abrir aqui o título e aqui embaixo ele vai ter essa opção pra gente, tá vendo? Mostrar listas de ícones. Então eu venho aqui, posso pesquisar pelo ícone do Facebook, do WhatsApp, tá? Nesse caso vai ser o do Facebook. E aí ele já traz vários ícones aqui pra mim, tá vendo? Então posso selecionar um ícone, quero deixar do lado esquerdo, do lado direito. E aí algo que eu sempre costumo fazer é, quando eu coloco um ícone, eu costumo deixar um espaço aqui, tá vendo? Que aí fica mais bonitinho, tá? Então, acabamos de construir mais uma seção aqui. Inclusive, acho que não tá muito centralizado esse botão aqui não, né? Vamos centralizar novamente. Aí, maravilha. Maravilha, ó. Então, até o momento, nós já temos 4 seções da nossa página de vendas. A gente tem a seção principal,
Algumas seções também são conhecidas por alguns desenvolvedores como dobras, né? Então a gente tem aqui a nossa primeira dobra, nossa segunda dobra. Então a ideia é justamente essa, tá vendo? Conforme eu vou exibindo o site, ele mostra só essa seção para mim. Eu só leio tudo o que é o Jarvis, e aí na próxima eu vejo as coisas de para quem é o Jarvis, e aí o próximo eu vejo os tipos de públicos. É essa experiência que as sessões têm que passar, ok? Então vamos adicionar mais uma dobra aqui, mais uma seção, mais um painel. Adicionar um painel em branco. E agora eu vou falar o que a pessoa vai ter acesso ao comprar o Jarvis, tá? E como a estrutura é muito parecida com essa aqui, né? Queria até mostrar para vocês outra forma de fazer. Por que não, prestem atenção, por que não duplicar esse painel em vez de construir ele do zero igual a gente fez aqui, né? Faz muito mais sentido, certo? Então vamos duplicar ele. Então olha só que interessante, eu mostrei para vocês como construir do zero, como copiar os elementos e agora eu estou mostrando como copiar os painéis. Fazendo isso você vai ter uma aceleração aí no seu desenvolvimento. Agora você pode ver que ele acabou ficando abaixo aqui do painel em branco, né? Como você pode fazer para ajustar? Aqui em cima, ó, ele tem esse iconezinho aqui de posicionamento, tá vendo? Então você consegue mover os painéis. Então simplesmente movo o painel 6 acima do painel 5 e salvo esse cara. E aí ele vai movimentar, ele vai alterar a ordem desses dois painéis para mim, ok? Então, ó, agora você já pode ver que ele fez essa alteração. Tá vendo? Então aqui a gente simplesmente vai mudar a copy novamente, né? Então eu vou colocar aqui, você vai ter acesso a. E aqui eu vou mudar também os ícones. Configurações gerais, trocar imagem, Jarvis, Excel. Vamos trocar por aqui também, Jarvis. Aqui vai ser a engrenagem e aqui vai ser a fucking área de membros. Área de membros. Top, ó, simples. Aí a gente só muda o quê? A copy. Coisa linda, né? E assim, gente, vocês que não estão acostumados a fazer o desenvolvimento de páginas de vendas e tal, não se enganem e não se culpem também, tá? Vocês não vão desenvolver tão rápido assim essa página, né? E não tem problema nenhum. O objetivo aqui não é fazer com que vocês desenvolvam com essa rapidez. A ideia aqui é mostrar para vocês a estrutura de uma página de vendas e como vocês podem construir ela aqui dentro da Builderall, tá? Mas certamente a primeira vez, a segunda, a terceira, a quinta, a 10ª vez que você for desenvolver, não vai ser tão rápido assim. A maior dificuldade na hora de construir a página de vendas não tá na construção aqui que eu tô fazendo com vocês. Tá na criação da copy, está na criação do vídeo de vendas, tá na estrutura do mecanismo de oferta única, né? Tá na dificuldade de você montar o seu próprio método, e assim por diante. Então, não se culpem se vocês não tiverem essa agilidade, tá? Se vocês quiserem construir uma página de vendas aqui na Builderall também, e não tem tempo para construir, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no fim do vídeo, aqui na descrição desse vídeo. Você pode me chamar, e aí eu faço uma sessão estratégica com você, a gente desenha a sua página de vendas juntos e eu faço o desenvolvimento para você, ok? Então, maravilha, ó, mais uma sessão aqui que está pronta, tá vendo? Eu não vou deixar nenhum CTA aqui agora. Conforme eu falei para vocês, não tem problema se a gente deixar no máximo até 2 sessões, né, por CTA, e esse daqui vai ser o caso, tá? Então eu já vou colocar aqui novamente o tom preto para essa seção embaixo, que a gente já havia adicionado anteriormente, né? Então vamos alterar o fundo aqui, all black, aqui vai ficar branco, o tamanho é 34, certo? 34, a fonte Arial Black, e aqui eu vou colocar quem desenvolveu o Jarvis. Deixar a cor branca. Aqui eu vou alinhar à direita. E dessa vez eu vou deixar aqui ao lado. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar informações nessa seção. Eu vou trazer credibilidade para quem desenvolveu essa aplicação. Que no caso sou eu. Então eu vou colocar um texto contando um pouco da minha história com uma foto minha. Tá? Então vamos lá em adicionar, elementos, textos. Adiciono aqui um parágrafo. Alinho aqui com o título que está em cima. Já vou deixar a corzinha branca aqui, né? Que eu não sou besta nem nada. E vou alterar o parágrafo para neutral parágrafo. Cor branca. Maravilha. Aliás, já vou até colocar a cópia aqui, vai. Só que antes a gente precisa aumentar esse painel, porque o texto é grande. Então vamos mudar o tamanho do painel aqui. Top. Vamos selecionar o texto, colar a copy. Ó, nem assim deu, hein? Ah, deu sim. E agora a gente vai adicionar uma imagem desse que vos fala. Vamos lá. Imagem vertical. Vou colocar uma imagem horizontal vertical, vai. Não muda muita coisa, né? Mas tudo bem. Vamos em configurações, configurações gerais, trocar imagem. Vamos em Jarvis. Ó, eu não tenho a foto disponível aqui. Será que eu tenho aqui na pastinha Jonathan? Tem.
Tá aqui, ó. Não vou editar essa foto, mas é até importante que eu cliquei aqui sem querer, tá? Aqui dentro da própria Builder, ó, você pode editar a sua imagem, né? Então imagine que eu queira espelhar a minha imagem. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, espelhar da esquerda para a direita, de cima para baixo, posso redefinir, eu posso cortar, eu posso aplicar filtros, colocar formatos, deixar ela redonda, né? Então você consegue fazer várias edições aqui também dentro da Builder, tá? Mas eu não vou fazer nenhuma. Então posso salvar. Fazendo isso, tudo que eu tenho que fazer é aumentar essa imagem. Então, ó, veja só como é que tá ficando, né? Ficou bem bacana. E aí, o que eu geralmente faço é colocar algumas marcações aqui em coisas que eu acho importante, né? Eu deixo como negrito para chamar um pouco mais de atenção e tal. E aqui embaixo, sim, eu coloco um novo CTA, né? E aí, como eu não apaguei o botão daqui de cima, eu simplesmente passo ele aqui para baixo. E aqui eu vou colocar simplesmente o texto quero agora mesmo. Cadê o título? Quero, opa, deixar maiúsculo para manter o padrão. Quero agora mesmo. Ó, maravilha. Diminua aqui o tamanho dessa seção, tá vendo? Ó? Já temos bastante seções aqui no nosso site, ó. Veja só. Até o momento temos 6 seções, certo? Então podemos diminuir aqui. E a próxima seção é o quê? Vamos retomar. Na primeira dobra, na primeira sessão, nós fazemos a nossa oferta inicial. Na segunda, nós explicamos o que é o Jarvis. Na terceira, a gente fala para quem é o Jarvis. Na quarta, a gente fala quais são os benefícios do Jarvis. Na quinta, a gente fala o que o cara vai ter acesso quando ele comprar o Jarvis. Na sexta, a gente fala quem desenvolveu o Jarvis, né? Então, para trazer aqui credibilidade. Mas o cara agora, nesse momento, ele pode até ter tido a vontade de comprar, mas ele tem medo do Jarvis não ser para ele, mesmo eu explicando o que é. Ele pode falar, mas e se não funcionar para mim? E agora, né? Tal. E aí o que eu faço? Eu coloco a garantia. A garantia é uma das etapas principais para quebra de objeção, né? A gente basicamente está falando que se o cara não gostar, se não funcionar para ele, em até 7 dias ou mais, ele pode ter o valor do investimento dele de volta. Então é muito importante que toda página de venda tenha a seção de garantia também, tá? E essa é a seção que a gente vai criar agora. Então vou retornar aqui, vou adicionar um novo painel em branco. A voz está indo embora já. E vamos adicionar a garantia aqui, tá? Eu posso excluir esse texto. Vou deixar o fundo preto, como de praxe. Vamos lá. All black. E aqui eu vou adicionar minha garantia, tá? E aí eu vou manter aquele mesmo estilo do meu site, né? Eu vou adicionar uma caixa com sombra, para deixar o padrão do site algo mais flat, mais moderno também. E eu vou adicionar um texto aqui, tá? Então vamos adicionar a caixa aqui rapidinho. Aumentar o tamanho aqui. Ó, vamos deixar esse cara com a borda branca. Só um de borda, né? Porque eu gosto de algo bem minimalista, bem simples. O tipo de borda vai ser sólida, mas o fundo desse cara aqui também tem que ser preto, porque senão perde o sentido, não dá destaque. E aí a gente vai ter a sombra, né? A sombra vai ser branca e a gente vai jogar exatamente a mesma proporção para cima e para baixo. Vamos ver como é que tá. Ó, exatamente do jeito que eu queria. Vamos só aumentar um pouquinho também o tamanho desse painel, tá vendo? Por que eu gosto de aumentar logo de cara? Senão eu tenho que ficar puxando ali embaixo, ele acaba limitando o espaço de trabalho que eu tenho, né? Então a gente joga ele mais aqui para baixo. Feito isso, agora eu vou adicionar uma imagem com a garantia do Jarvis. Então olha só que interessante, eu venho em elementos, retorno, procuramos aqui por imagem, pode ser imagem horizontal mesmo, tá? Olha só, já tá aqui pra gente. Venho aqui em editar a imagem, configurações gerais, trocar imagem, em Jarvis, eu tenho meu selo aqui de garantia do Jarvis. Cadê o selo? Tá aqui, ó. Maravilha, tá vendo? Aqui eu já tenho meu selinho de garantia do Jarvis. Ó, tá vendo? Subir um pouquinho mais. Aí, tá maneiro aqui, né? E aqui eu vou vir adicionar 2 textos. Um título e um parágrafo. Ó, título 6. Ah, acho que ele não tinha salvo aqui ainda. De qualquer forma, já vou deixar adicionado aqui, ó. Ah, o título ele já adicionou. Adicionando de novo. Vamos deixar em branco. Vamos deixar... Ó, vamos digitar o texto já, né? De garantia de heading. Só lembrando, eu sempre deixo para neutral, tá? A fonte Arial Black. Deixar uns 25 aqui. Sei que tá de bom tamanho. Esqueci de mudar a cor para branco, né? Selecionar. Altera a cor para branco. Top. Vamos adicionar um novo texto. Dessa vez vai ser um parágrafo. Faço o mesmo processo. Seleciono tudo. Neutral parágrafo. O tamanho eu posso deixar esse mesmo. E aí eu altero a cor do texto para branco. Copio aqui a minha copy. Copiar a minha copy é boa, né? Copio a minha copy. Seleciono novamente o texto. E colo ele aqui. Aí o que eu vou fazer para deixar mais bonitinho? Aumento o tamanho e centralizo esse texto.
Ó, ficou melhor distribuído, né? Vamos centralizar aqui também. E vamos adicionar novamente a imagem do nosso selo de garantia, tá? Imagem. Imagem horizontal. Selecionamos ela. Configurações gerais. Trocar imagem. Jarvis. Ó, massa. Tá vendo? Aqui a gente já tem o nosso selinho de garantia. Ó. Posso jogar mais para baixo para dar um espaçamento. Ajeito de novo. E maravilha. Feito isso, a gente vai para nossa oitava sessão já? Oitava sessão, que é o quê? A de dúvidas frequentes. Então vamos adicionar mais um painelzinho branco aqui para nossa oitava dobra. Oitava sessão, oitavo painel, chame como quiser. Agora você já sabe o que isso significa, né? Então vamos em painel, adicionar um novo painel em branco. Inclusive eu poderia estar duplicando, né, todos esses outros painéis aqui, porque pelo menos ele já veria como preto. Então já vamos deixar ele aqui com uma cor de fundo preta. Configurações de fundo, cor sólida, all black. Vamos alterar o texto para branco. Cor de fundo branco. Cor de fundo não, cor do texto. Vamos mudar o heading 2 aqui para neutral heading. Aqui é 34 o tamanho. Fonte Arial Black. E aqui a gente já digita perguntas, tudo maiúsculo, né? Perguntas frequentes. Essa seção de dúvidas frequentes é quando o cara já passou por todo o seu site ali e você não quer deixar nenhum motivo para que ele não compre. Então, a ideia da sua página de vendas, lembra, é dar clareza sobre o seu produto ou serviço, é você despertar o desejo de aquisição, é você mostrar as dores que o seu produto ou serviço resolve, é você matar todas as objeções que o lead, a pessoa que estiver navegando na sua página de vendas tenha para comprar, né? E algumas dessas objeções podem ser dúvidas, né? Se ela não tiver muito claro o que é o seu produto ou serviço, como pagar, quanto tempo ela vai ter acesso, pode ser que isso desmotive ela a dar o próximo passo, né? Então, a seção de perguntas frequentes serve justamente para que você mate ali algumas objeções que possam surgir, ok? Então, vamos reposicionar esse cara aqui. Vamos deixar ele alinhado à direita. E vamos diminuir o texto aqui para que ele fique em 2 linhas. Massa. E aqui, pessoal, agora a gente vai procurar um novo elemento que é o de dúvidas frequentes. Se eu não me engano, ele está aqui em painel ao invés de elementos, tá? Então vamos dar uma pesquisada aqui. Página de agradecimento, depoimentos, equipe, upsell. Não. Mural de ofertas também não. Página de destino. Aqui, ó, FAQ, tá vendo? Esse FAQ aqui, ó, que é Frequent and Quest. Né? Frequent and... Não, o que é? FAQ. Vamos ver. Significado FAQ. Mas acho que é frequent... perguntas frequentes, mas em inglês. Acho que é frequent questions, alguma coisa assim. Digitar em português. What is FAQ? É isso mesmo. Frequently asked question. Frequently asked question. Ou seja, questões perguntadas frequentemente. Ou seja, as perguntas mais realizadas, né? É isso mesmo. Tá? Então a gente clica aqui em FAQ. E escolhe uma delas, tá vendo? A gente vê que existem diversos tipos de FAQ, né? Existe um tipo de FAQ muito específico, que é aquele onde você clica com um botãozinho, ele maximiza, né? A gente poderia utilizar esse também, se eu não me engano ele fica aqui em elementos, tá? Vamos retornar aqui em painel. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Banner, quiz, menu, magic form... Get response, caixa, não. Elementos animados, aqui ó, acordeon. O acordeon é esse elemento, onde você dá um clique e ele maximiza, tá vendo? Então a gente pode utilizar inclusive esse acordeon aqui, ó. Vamos arrastar ele para cá. Ó, ele já criou aqui pra gente, tá vendo?
E aí tudo que a gente precisa fazer é estilizar esse elemento com base no nosso design da nossa página. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E também colocar as informações de perguntas mais frequentes, né? Vendo? Então vamos posicionar ele aqui, alinhado. E vamos editar esse cara. Bom, vamos lá. Vamos clicar aqui em editar. Aqui em tamanho a gente pode deixar ok. Em cores em geral, eu quero a cor preta, né? O container pode deixar branco mesmo, beleza. A borda pode deixar assim também, não tem problema. O título a gente vai mudar para pergunta, ok? Então a gente precisa copiar as perguntas que nós queremos solucionar. Então a primeira pergunta é: qual é o tempo de acesso? E eu quero esse cara lá na direita e o ícone eu quero do lado esquerdo. Tá vendo? E aqui a gente edita tudo que tem aqui dentro também, tá? Então eu não quero imagem, eu simplesmente venho aqui e excluo. Ó, a gente precisa até aumentar aqui o nosso painel de fundo. Esse cara aqui eu vou jogar ele aqui pro canto. Esse cara aqui também. Eu não quero nenhum botão, mas se eu quisesse eu poderia inclusive deixar uma chamada para ação, né? Tipo, explicar que, por exemplo, qual é o tempo de acesso? O tempo de acesso é vitalício, você vai ter acesso para sempre. Se você tiver qualquer dúvida, clica aqui nesse botão e esse botão direcionaria para o WhatsApp. Mas não é o caso, eu não quero que aconteça isso, tá? Então aqui eu vou colocar simplesmente a resposta. O tempo de acesso é vitalício. E aqui eu coloco uma breve descrição também. Muito bom. Tá vendo? E aqui eu posso fechar esse cara. Tá vendo que eu já estilizei um? Ao invés de estilizar os outros dois, o que eu faço? Eu excluo eles. E duplico o que eu já fiz, né? Porque ele já está estilizado ali do jeitinho que eu quero. Fica muito mais fácil só editar as informações do que ter que sair editando todos os estilos e assim por diante, né? Então tudo que eu preciso fazer é clonar esse cara, tá? Vamos aguardar, o computador está um pouquinho lento porque eu estou utilizando aqui o software de gravação, então ele acaba ficando um pouquinho mais pesado. Mas vamos ir duplicando. Geralmente é bem rapidinho para fazer esse clone aqui, tá, gente? Então, ó, deixa eu ver quantas perguntas frequentes eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A título de exemplo, eu vou deixar só 3 aqui, tá? Mas vocês já entenderam como é que faz essa edição, né? Então, vamos editar o segundo agora. A segunda pergunta é: terei acesso às atualizações? Vamos aqui no lápis. O estilo já está no esquema, só preciso mudar o texto. Teria acesso às atualizações? O que eu vou colocar? Não! Pô, tá pagando barato e ainda tá querendo atualização? Aí não rola, né, jovens? Sempre dá um destaque aqui. Ó, aqui eu já posso até aumentar um pouquinho. E se eu quiser, eu também já posso diminuir um pouquinho o tamanho desse painel, tá? Interno aqui. Porque senão ele fica muito grande, né? Então, ó, posso selecionar aqui, ó. Selecionar de novo para ele abrir, para eu ter uma dimensão do tamanho. E aqui eu venho em tamanho, tá vendo? Ó? E aqui ele me dá a altura do container. Então eu posso ir diminuindo aqui, tá vendo? Vamos deixar 200. Ó, ficou bom 200, tá vendo? Maravilha. O outro eu vou fazer a mesma coisa. Vamos editar. Vamos deixar 200. Top. E agora vamos editar nosso último. Mesma coisa. 200. O título. O título vai ser: para que serve a automação?
E aqui a gente vai responder para que serve a automação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma resposta mais curta e grossa aqui em negrito, para seguir o template. Ó, como teve quebra de linha, você só precisa aumentar o tamanho aqui, tá vendo? Opa. Ótimo, vamos subir um pouquinho. Já vamos aumentar isso daqui, porque eu sei que o texto vai ser grande. Copiamos o texto aqui da copy. E jogamos aqui. Ó, inclusive, ó, o texto ele ultrapassou o tamanho aqui do container, tá vendo? Então, quando isso acontece, na verdade, o que a gente tem que fazer, ao invés de diminuir, a gente precisa aumentar. Né? Então, eu acho que, não sei, de repente uns 250 seja o suficiente, 270. Vamos ver. Ó, foi o suficiente, ficou perfeito. Tá vendo? Então, vamos aumentar um pouquinho aqui também o nosso container. Maravilha. Aqui a gente pode diminuir para ele todo fechado, tá? Porque quando ele expandir no site mesmo, o site vai acompanhar. Aqui na edição ele não acompanha, mas no site ele vai acompanhar, então não precisa se preocupar por isso. Agora, nós vamos adicionar o nosso último botão de CTA. Vamos duplicar o botão que nós temos em cima. Tá clonando aqui pra gente, tá? Vamos jogar lá para baixo. E agora, por fim, o que a gente faz? A gente adiciona um último painel de rodapé, né? Que é o elemento final do site. Então vamos abrir aqui, adicionar um novo painel em branco. Vamos retornar, painel em branco. Aí esse painel a gente pode excluir esse texto aqui. A gente vai editar esse painel para que a gente possa diminuir o tamanho dele, tá? Então a altura dele aqui vai ser 100. Opa! Altura mínima. Tem que diminuir aqui no lápis. 50 tá perfeito aqui. Vai ficar 50. A gente vai deixar a cor um pouco diferente para não parecer aquele preto, para dar um destaque, para que a gente saiba que é um rodapé, né? Então a gente vai deixar a cor sólida, mas não vai deixar tão preto, vai dar um pequeno destaque aqui. Tá vendo? E aí a gente adiciona um texto ali com o nome da empresa e o ano. Então vamos fechar esse painel aqui e abrir o outro. Então vamos em elementos, voltar, texto, esse aqui. Ó, acabei adicionando um acordeão aqui sem querer, eu vou excluir esse cara. Na verdade, acabei selecionando dois sem querer. Vou excluir. Pronto, excluí. Aqui, tudo que a gente tem que fazer então é centralizar e editar esse texto, né? Vou colocar para manter a mesma fonte. Arial Black. A cor do texto vai ser branca, né? E aqui a gente coloca Jarvis. Pronto. Simples assim, gente. Tá? O rodapé ele pode ser muito mais elaborado. Aqui você pode colocar todas aquelas questões dos termos e usos, coleta de informações, cookies e tudo mais. Mas em via de regra é isso, tá? Então aqui a gente tem a nossa página de venda pronta para ser colocada em produção. Inclusive eu vou colocar em produção com vocês, tá? Links. Jonathan, como é que eu faço para colocar o link da página de vendas aqui nos botões? É só você selecionar o botão e aqui ele vai ter o link aqui, tá vendo? Ó, definir o link.
Quando você clica em definir link, você vai ter algumas opções diferentes, né? Você pode tanto colocar uma URL e configurar para abrir em uma outra página, você pode configurar para abrir nessa mesma página, você pode selecionar páginas que estão dentro do seu site ao invés de colocar URL, né? Então, a título de exemplo, eu vou colocar aqui, ó, https, youtube.com, tá vendo? Então, fazendo isso, basta que eu clique em selecionar e ele já salvou. Quando o meu site for publicado e eu clicar nesse botão, ele vai me direcionar pro YouTube. O interessante é que você coloque o link da sua página de checkout, né? Na Hotmart, ou aqui na própria Builder, ou na QIFI, onde era que esteja o seu checkout, tá? Outro elemento que é muito importante que você coloque na sua página de vendas, que eu não estou colocando aqui, são os depoimentos de quem já utilizou o seu produto, né? Porque isso vai ajudar a dar uma validação, a um efeito de prova social na pessoa que está navegando no seu site. Então ele está vendo ali pessoas reais que já utilizaram o seu produto e que se beneficiaram dele, né? Então é muito importante que você coloque isso também aqui na sua página de vendas. Por que eu não estou colocando? Porque eu ainda não tenho depoimentos desse produto. E eu não vou mentir de forma alguma, né? Mas assim que eu coletar os meus primeiros depoimentos, eu vou incluir esse elemento aqui nessa página também, tá? Para incluir esse elemento de prova social, de depoimentos, você vai ver que ele já tem um painel aqui que faz isso, ó. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. Depoimentos. Depoimentos, tá vendo, ó? Então, quando você clica aqui em depoimentos, ó, ele vai te trazer diversos formatos de depoimentos, tá vendo? Que você pode utilizar. Ou você pode criar o seu do zero. Então, eu poderia escolher esse aqui, por exemplo, ó. Selecionei, ele vai adicionar um novo painel para mim com essa nova aba de depoimentos. Tá vendo, ó? Olha só que interessante, né? Então, se você já tiver depoimento sobre o seu produto, é muito importante que você adicione esse elemento também, tá? Eu vou excluir essa aba de elementos aqui. Aliás, vou até deixar essa aba de elementos aqui. Não, vou excluir. Qualquer coisa você adiciona aí. Já mostrei para você como é que você pode adicionar. Era isso que eu queria mostrar para vocês agora. Agora, antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou mostrar como você faz para publicar essa sua página de vendas, tá? Vamos excluir esse cara aqui. Ó, meu computador aqui tá peidando hoje, porque eu tô gravando tudo. Mas vamos lá, foi. Jonathan, finalizei a construção da minha página de vendas. Como é que eu faço para publicar? Vem aqui em cima, ó, e você clica em salvar o seu site. É muito importante que você salve o seu site. Se você construir sua página de vendas inteira e fechar o navegador, você perdeu ela, meu amigo. Não tem o que fazer, ok? Então você vem aqui e clica em salvar. Uma vez que ele salvar o seu site, ele já vai te dar a opção de publicar, tá vendo, ó? Salvou, deseja publicar esse site? Você pode clicar em não agora ou sim, isso mesmo. Ou seja, você quer publicar o seu site. Então você clica em sim. E feito isso, o seu site vai ser publicado e vai se tornar acessível a qualquer pessoa, tá vendo? Ó? Inclusive ele já dá o URL de acesso aqui para vocês, tá vendo? Se você clicar em ir para o site já vai ter sido publicado e já vai estar carregado. Às vezes leva aqui 2 minutinhos, tá? Mas no nosso caso, ó, ele já está devidamente carregado aqui, tá vendo? Olha só, tá vendo? Então, assim ficou a nossa página de vendas, ó, no mundo real. Tá? Olha lá, ó. Nossa garantia. Ficou muito massa, né? Então, outro ponto de atenção para vocês, ó, vamos até clicar no botão aqui para ver se ele está direcionando mesmo. Ó, legal. Abriu, foi para o YouTube, tá vendo? Então tá funcionando certinho. O que mais que vocês poderiam fazer aqui, tá? Aqui no canto superior esquerdo, ele tem essas 3 telinhas aqui, tá vendo? Ó? Um desktop, um tablet e um smartphone. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue configurar e posicionar esses elementos diferentes em cada tipo de dispositivo. Se eu entrar aqui no smartphone, você vai ver que tá tudo cagado, cara. Tá tudo cagado. Por quê? Porque eu não ajustei esse site ainda para ficar adaptado para dispositivos móveis, né? Mas isso pode ser feito aqui na Builderall. O que acontece? É como se a Builderall ela mantivesse ali 3 sites diferentes para cada tipo de dispositivo. Por que que eles fazem isso? Porque isso deixa o site muito mais rápido.
É muito comum que a maioria das plataformas de construção de site, você consiga construir ele de forma responsiva, né? Ou seja, você constrói um único site e ele é acessível em todos os dispositivos. O que a Builderall faz é, você cria um site ali para o seu desktop, ele clona esse site para tablet e para smartphone e ele permite que você altere as configurações, ou seja, o tamanho e a ordem dos elementos em tablets e smartphone, porque isso garante uma agilidade e uma rapidez muito maior do que se o site fosse responsivo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como pode fazer essa edição. E enquanto vai carregando, eu queria dar alguns anúncios aqui para vocês, tá? Eu vou deixar esse site aqui disponível para que vocês possam utilizar eles de acordo com a sua necessidade, ok? Tudo que você tem que fazer é criar uma conta na Builderall, pode ser gratuita, de 14 dias mesmo, não tem nenhum problema. E depois de você criar essa conta gratuita na Builderall, que eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, que também está na descrição do vídeo, pedindo o acesso a essa página. E aí eu vou te dar um link e essa página vai ser clonada diretamente para a sua infraestrutura da Builderall, ok? Vamos ver se já carregou aqui. Ó, já carregou, tá vendo? Ó, que ele fica meio desorganizado, as imagens ficam meio grandes, tá vendo? Isso é porque basicamente ele clonou a nossa estrutura de desktop para o celular. E aí o que a gente tem que fazer é ir ajustando esse template aqui para celular, tá? Então, por exemplo, o botão, ele estava lá embaixo, tá vendo? Ali embaixo do contador. Tudo que eu preciso fazer é jogar ele para baixo do contador de volta, né? E isso é bacana por quê? Porque às vezes para desktop é interessante que você utilize outras chamadas, de repente outro tipo de vídeo, outro tipo de imagem, né? E para celular você utilize outro tipo de estrutura. Por exemplo, para mim não faz sentido deixar essa imagem solta aqui, né? Então o que eu faço quando está no celular? Eu pego e oculto algumas imagens, tá vendo? Então eu deixo realmente só aquilo que é necessário. Quando o cara está no computador, faz sentido você prover uma experiência mais imersiva para ele no seu site. Mas quando ele está no celular, não. Você quer ser muito objetivo, muito enfático em tudo que você quer passar, tá? Lembra que eu falei sobre os títulos, que era importante quando você deixasse o tipo do título como neutral, porque isso abria a opção de você alterar o tamanho no celular? Então, tá aqui, tá vendo? Ó? Tamanho da fonte mobile, 28. Eu consigo ir reduzindo ela, ó. Olha só que interessante, né? E isso vai respeitando os limites da minha página, tá? Então, de lição de casa, eu vou deixar isso daqui para vocês, que é faça o site e aí você vai adaptando conforme a sua necessidade, tá? Você vai mexendo ali e vai substituindo. O template que eu vou liberar para vocês, ele já vai estar pronto, tá? Que vai ser o do site do Jarvis Oficial. Inclusive eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Eu já deixei ele completamente responsivo para vocês e é esse o link que eu vou passar para vocês, tá bom? Inclusive ele já tá aqui com o meu vídeo de vendas bonitinho. Eu incluí um botãozinho de WhatsApp aqui, tá vendo? E uma animação no botão para chamar a atenção do cara de que ele precisa clicar. Então, ó, olha só que interessante, né? Esse é o template que eu vou deixar disponível para vocês. Então, se a gente quiser visualizar como ele ficaria, inclusive no smartphone, olha só. Você vai ver que ele já está devidamente ajustado, ó. O título, o botão, a copy, tá vendo? Já está tudo do tamanho certinho para smartphone, ok? Se você quiser utilizar a Builderall para o seu projeto de marketing digital, não importa se você é um afiliado, um infoprodutor ou até mesmo dono de um negócio local, me envie uma mensagem no WhatsApp, eu vou te dar 30 minutos de consultoria estratégica de como a gente pode utilizar a Builderall para alavancar os seus resultados e qualquer dúvida que você tiver também é só chamar no WhatsApp, eu estou super acessível. Dito tudo isso, te vejo no próximo vídeo, até mais.